Bom, pessoal, agora a gente vai discutir continuar discutindo mais um pouco de crescimento e decrescimento de funções. A gente vai ver uma coisa que a gente chama de ponto crítico, que é uma coisa que ajuda a discussão desse tipo de situação. A gente vai fazer bem analisar bastante o aspecto qualitativo do crescimento ou do decrescimento. A gente não vai estar tão preocupado em quanto cresce ou quanto decresce, mas saber se está crescendo, se não está crescendo, se atinge o máximo, coisas assim. Beleza? Então, ó, vamos começar com um resultado aqui que vai ajudar a gente nas coisas que vão vir para frente. É a volta de um resultado que a gente já tinha discutido para trás. Então, suponha que você tem uma função que sai de um intervalo e chega nos reais, né? Não estou muito preocupado aqui no domínio, mas é importante que seja um intervalo. E eu tenho que a f' de x é positiva, estritamente positiva para qualquer x que você pega aí no intervalo, tá bom? Então ela é uma função diferenciável e a derivada ela é positiva. Então o que a gente conclui é que a f é estritamente crescente aqui. F é estritamente crescente onde? No intervalo i, né? Onde a gente está pensando aqui, tá bom? Como é que você faz esse negócio? Se você vai tentar fazer, você tem aqui, você tem o seu intervalo i, você tem dois pontos lá no meio que eu vou chamar de AB. O que a gente gostaria de afirmar é que a f calculada no A é menor que a f calculada no B, certo? Mas o que a gente tem? A gente tem que essa função é diferenciável. Você tem esse A e B aqui, você sabe pelo teorema do valor médio que existe um ponto aqui no meio, x, tal que vale aquela desigualdade lá, né? Vamos escrever quem que é a desigualdade? Se você escrever do jeito que fica lá no teorema do valor médio, é que no f' desse ponto x, né, que eu sei que existe, não é para todos, mas para algum existe, no f' desse ponto x, o fb menos f de a sobre b menos a, certo? Do tipo, você sabe que existe um ponto x tal que vale essa desigualdade. Mas agora vamos usar o que a gente sabe aqui. A gente sabe que esse troço é maior que zero. Isso é maior que zero. Isso aqui é maior que zero, porque eu peguei o b o b para a direita, certo? Bom, mas se esse é maior que zero e esse é maior que zero, sobrou que esse cara tem que ser maior que zero, não tem muita escolha. Mas se esse cara é maior que zero, f de b é maior que f de a, que era o que a gente queria. Tá vendo? A gente mal começou, já acabou de novo. Beleza? Então, ó, esse é o resultado para estritamente crescente. Obviamente, você consegue fazer sozinho o caso estritamente decrescente, que é o que? Você troca aqui para menor que zero e troca aqui para decrescente, certo? Do tipo, você tem esse segundo resultado aí, sai de a demonstração é praticamente igual essa a que a gente fez. Tem mais um resultado aqui que vai ajudar a gente, que é a volta também de outro resultado que a gente pegou antes. Suponha agora que você está numa situação bem parecida, você tem uma f que sai de um intervalo, chega nos reais, ela é diferenciável, tá? Sempre diferenciável, mas você sabe mais que isso que a f' de x é igual a zero para qualquer x no i. Então agora você está com a derivada constante, sempre igual a zero, certo? Então a f é constante. Esse aqui, de novo, é volta de um que a gente já tinha feito, né? A gente já tinha visto que se a f é uma função constante, a derivada dela sempre é zero, mas agora a gente está vendo o contrário, certo? Demonstração é praticamente igual ao que a gente fez no caso anterior, né? Do tipo, o que a gente tem? Supõe que ela não seja constante. Se ela não é constante, vai ter um A e um B, tal que o f de A é diferente do f de B, certo? Do tipo, se ela não é constante, tem pelo menos dois pontos onde elas dão diferentes uma da outra. Bom, mas daí, como ela é diferenciável em todos os pontos, eu vou usar de novo o teorema do valor médio para falar o quê? Que vai ter esse cara, tal que calculado nele, isso aqui vai dar f de b menos f de a sobre b menos a. Só que a gente sabe lá em cima que esse troço é zero, esse negócio não pode ser zero, até porque, bom, deu certo, então esse cara tem que ser zero, mas esse cara ser zero quer dizer que o f de b é igual ao f de a, e aí a gente tem uma contradição, certo? Do tipo, porque a gente falou, justamente a gente pegou dois pontos onde não era igual. Então, de novo, o teorema do valor médio resolve a volta desse caso que a gente já tá, que a gente já tinha feito o outro lado faz tempo, certo? Bom, vamos então agora entrar nos tais dos pontos críticos. O que é o ponto crítico? A definição dele é super simples. Definição
x é um ponto crítico de f, se f' de x é a zero. Se a derivada no ponto x é igual a zero, tudo bem? Por que isso aqui é um ponto crítico? Porque, na verdade, a gente já viu lá para trás que se ele for um máximo ou um mínimo local, a derivada dele tem que ser zero naquele ponto, certo? Então, já dá uma suspeita de que tipo, esse tipo de ponto ele é importante para a gente. Né? Se a função for diferenciável, você vai ter essa coisa. Então, isso aqui é algo que chama atenção, mas nem sempre vai acontecer que o máximo ou o mínimo local vai ter que ser. Nem sempre vai acontecer que o ponto crítico vai ser o máximo ou o mínimo local. Por exemplo, se você pegar a função f de x igual a x ao cubo, esse aqui é o exemplo clássico disso. Como é que você. O que acontece com essa função? A derivada dela, a f', que agora vocês já estão com bastante prática de calcular, é 3x². 3x², se você fizer o gráfico dela, dá isso aqui, né? Dá uma coisa assim, que aqui encosta no zero. Eu não estou conseguindo fazer encostar no zero, eu subi minha reta. Aqui, isso aqui é a função 3x². Então repara que no zero ela dá zero, aqui ela é positiva e aqui ela é positiva, certo? Então, nota, um ponto crítico é o zero, porque a derivada dela dá zero, mas em todos os outros pontos ela é positiva. Então aqui a função cresce e aqui a função original cresce também. Se você fizer o desenho do gráfico dela, ela é uma coisa assim que ela vem subindo. Aí aqui ela meio que fica meio na dúvida assim do que está acontecendo na vida dela, mas depois ela deixa de ter dúvida e volta a subir. Tipo, ela sobe, muda um pouco. É o que a gente chama de ponto de inflexão aqui, vai trocar a concavidade que a gente vai discutir depois. Tá bom? Mas não é um ponto de máximo nem de mínimo. Nem tem como ela ser um ponto de máximo ou de mínimo, porque aqui a função é crescente e aqui também, certo? Então não teria como você ter isso lá no meio, tá bom? Então, ponto crítico, pontos de máximo e de mínimo locais, eles vão ter derivada igual a zero, então, portanto, são pontos críticos. Mas nem todo ponto crítico é um máximo ou mínimo local. E a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado nesses casos, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar com os resultados. Qual que é um outro resultado que a gente tem? Se você agora supõe que você tem uma função que sai de um intervalo, chega nos reais, tá bom? Só que ela tem um ponto C especial dentro desse intervalo. Então eu vou falar que ela é diferenciável em. Eu não preciso que ela seja diferenciável no ponto I, tá bom? Mas ela tem que ser contínua, pelo menos no ponto I. Aqui eu estou sendo um pouquinho mais chato que nos outros casos, não é? Mas no ponto C, né? Desculpa. Então, se você tem aqui seu intervalo, você tem um ponto C lá no meio, né? Vamos supor que seu intervalo é aberto, sei lá. Então ela tem que ser diferenciável em todos esses pontos. Aqui ela não precisa ser diferenciável, mas ela tem que ser contínua. Tá bom? Então é isso só que eu estou exigindo aqui. Se ela for diferenciável em todos os pontos, inclusive no C, tudo bem, certo? Então você tem uma função desse jeito. Agora, se existem A menor que C, menor que B. Então eu quero dois pontos, o A e B, só que o A está para a esquerda do C e o B está para a direita do, do C. Todos eles dentro do domínio da função, para você poder fazer a conta. Tais que, agora você tem alguma coisa. Aqui é mais fácil a gente fazer um desenho. Quer ver? Aqui está o C, aqui está o A e aqui está o B. Eu quero que, para qualquer x que você pega aqui, o f' de x seja maior que zero. Tá bom? E para qualquer x que você pega desse lado aqui, o f' de x tem que ser menor que zero. Tá bom? Então, ó, você tem todos os pontos desse lado aqui, a derivada é positiva. Todos os pontos para esse lado de cá, a derivada é negativa. Então, se você conseguiu isso, então C é um ponto de máximo local.
local. Tudo bem? Se você olhar isso aqui, do jeito que eu fiz com esse desenho, você já tem a demonstração feita. Por quê? Porque repara o seguinte, se a função nessa parte a derivada é sempre positiva, quer dizer que aqui a função é sempre crescente. Essa função nessa parte ela é estritamente crescente. Nessa parte ela é estritamente decrescente. Tudo bem? Você pode pensar o intervalo, se você olhar o intervalo de A até C, a função é estritamente crescente. Se você olhar o intervalo de C até B, a função é estritamente decrescente. Então, o maior valor que ela pode atingir nesse intervalo é no ponto C, e aí você acabou. Tudo bem? Repara que se eu inverter tudo aqui, ó, inverter o quê? Eu trocar aqui para menor e aqui para maior, eu vou ter que aqui desce e aqui sobe. E aí eu vou ter o resultado que aqui é mínimo. Certo? Dois resultados em um. Tá bom? Eu acho esse critério bem tranquilo de lembrar, porque se você lembrar que derivada positiva faz a função ser crescente e derivada negativa faz ser decrescente, você faz esse desenhinho e você já resolve tanto a demonstração como lembrar qual que é o critério. Então agora a gente já conseguiu descobrir que é o seguinte, se você tiver um ponto crítico que ele dá zero e para algum lugar dá negativo, para outro lado dá positivo, aí você tem chance de acontecer alguma coisa. O que não acontecia no x ao cubo. No x ao cubo, lembra? Quando você faz a derivada da 3x², é positivo para os dois lados, certo? Então você vai ter um desenho, se fosse o desenho aqui, você ia pegar aqui naquele ponto, você tem que aqui ela sobe e aqui ela sobe também. Bom, então não adianta nada, você não consegue concluir nada por esse negócio. Mas o que está acontecendo aqui? Aqui a gente está reparando que para analisar o crescimento da função, para saber se ela é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, se a gente descobrir como é que a função derivada se comporta, repara, aqui a gente falou, a derivada é positiva e a derivada é positiva para os dois lados. Se a gente souber mais ou menos como a derivada se comporta, a gente consegue concluir alguma coisa sobre a função original. Então, o que às vezes a gente faz? Você supõe que você já tem a sua f. Aí você tem lá que no f', você calculou o f' num ponto C, vai igual a gente fez ali, deu zero. Se eu soubesse que a derivada era crescente, ó, vamos pensar assim, ó, primeiro, vou fazer essa motivação aqui primeiro. Se eu soubesse que a função derivada é uma função crescente, então quer dizer o quê? E aqui ela deu zero, se ela é crescente, aqui ela seria negativa e aqui ela seria positiva. Bom, mas daí se eu sei que aqui ela é negativa e aqui ela é positiva, a função f seria decrescente, depois crescente. Então eu saberia que isso aqui é um ponto de mínimo. Reparou? Agora o que a gente fez? Eu olhei para a função derivada, que eu já sabia que ela era zero, e aí eu falei, bom, mas e se eu souber que ela é crescente? Se ela é crescente, e aqui deu zero, aqui tinha que ser negativa, e aqui tinha que ser positiva. E aí eu consegui concluir que isso aqui era um de mínimo. Então, saber se a função derivada é crescente ou decrescente pode ser importante. Mas a gente tem um critério interessante para funções diferenciáveis, se a função é crescente ou decrescente. É o quê? Se eu pego g, uma função qualquer, para saber se ela é crescente ou decrescente, supondo que a g é derivável, eu vou lá, derivo e analiso o sinal dela. Só que quem é a g agora? Agora a g é a f'. Aí você está perguntando se a f' é crescente ou decrescente, supondo que a f' seja derivável. Bom, mas então eu vou lá e derivo ela. Ninguém escreve assim, escreve assim. Isso aqui a gente chama de segunda derivada da f. Tá bom? A gente vai analisar o quanto que a derivada varia. Quanto a derivada varia é a segunda derivada, ou a derivada da derivada. Beleza? Então vamos lá, vamos com calma, que primeiro a gente vai olhar como é que isso aqui funciona e depois a gente faz aqui a demonstração. A demonstração, na verdade, foi aquele desenho que eu acabei de fazer, vocês vão ver que sai muito tranquilo. Quer ver? Ó? Começa com uma proposição, você tem uma função f i que sai do intervalo, chega nos reais, então i é um intervalo, e eu vou supor que a segunda derivada seja contínua. Então, o que aconteceu? Eu pego a função, ela é diferenciável, então eu consigo calcular a primeira derivada. Calculei a primeira derivada. Essa função é diferenciável, eu consigo calcular a segunda derivada. E aí, na hora que eu ganhei a segunda derivada, ela ainda é uma função contínua. Repara que é um monte de hipótese aqui, é uma hipótese bastante forte, mas que as funções bobinhas lá do jeito que vocês conhecem, em geral tem isso aí. Agora, vamos supor que
você tem um x pertencente ao i, que é um ponto crítico, ou seja, que o f' do x é igual a zero, tá bom? Agora, o que aconteceu? Vamos olhar, tem dois casos, esse teorema ele implica dois casos que é para a gente resolver. Lembra, se isso aqui era só um ponto crítico, eu não consigo falar nada, não sei se é máximo ou se é mínimo. Mas, se a segunda derivada nesse ponto crítico que você fez é menor que zero, então x é ponto de máximo local. Se for o contrário, se ela for zero também aqui, eu não vou saber nada, mas se ele for positivo, então x é ponto de mínimo local. Aqui eu já vou avisar o seguinte, eu acho que esse resultado é bem legal, do tipo, o pessoal gosta de usar porque simplesmente você tem um critério lá que você não precisa nem pensar, você simplesmente bota aqui, calcula esse troço e sai para o braço. Não precisa nem saber o que é máximo ou mínimo local, o pessoal gosta de usar por causa disso. Mas, atenção. Bom, primeiro que é muito melhor quando você está entendendo o que você está fazendo. Segundo, esse resultado tem essa coisa chata aqui que, olha, você tem que lembrar que se a segunda derivada for negativa, é máximo. Repara que fica meio ao contrário do que você espera no primeiro momento. Se a segunda derivada é positiva, é mínimo. Tudo bem? Então é muito fácil de confundir o qual que é a conclusão. E se você pensar um pouquinho, você consegue fazer não só a demonstração desse resultado, como já aplicar ele sem ter que usar, e sem ter que usar essa hipótese muito forte aqui, porque você vai fazer ele conseguir cair no resultado anterior. Mas vamos lá, vamos fazer com calma. Ó. Vou fazer esse primeiro caso, o segundo caso é igualzinho, tá bom? Então vamos supor que você tem esse ponto lá no meio, esse ponto x aqui, lá do seu intervalo, e a derivada dele deu zero. Né? Então aqui eu sei que a derivada da função deu zero, tá bom? Mas, estou nesse segundo caso. Segundo caso está falando que a derivada da derivada é negativa. Se a derivada da derivada é negativa, quer dizer que a derivada, uma vez só, né, ela é, bom, se aqui ela é negativa, quer dizer então que a sua função derivada é negativa. Então ela vai sair. Desculpa. Se a função, a derivada da derivada é negativa, quer dizer que a sua função derivada é decrescente. Certo? Bom, mas se ela é decrescente e aqui ela deu zero, estou falando sobre a derivada. Se ela é decrescente e aqui deu zero, quer dizer que aqui ela tinha que ser positiva e aqui ela é negativa. Onde que eu consigo falar onde ela é positiva e onde ela é negativa? Se você tem que essa função aqui, a segunda derivada ela é contínua e aqui ela deu num lugar um valor negativo, certo? Existe um intervalo em volta desse ponto, que eu vou chamar de J, que essa derivada continua sendo negativa. É o teorema da preservação de sinal que a gente viu lá para trás. Então isso quer dizer que para qualquer ponto que você pegar aqui, a derivada continua sendo negativa. Tudo bem? Então todos os pontos que eu estou aqui, a derivada é negativa, portanto, a função é estritamente decrescente em toda essa parte. Se ela é estritamente decrescente em toda essa parte, a derivada, ela era positiva aqui, negativa depois. Bom, mas se ela é positiva aqui, negativa depois, a função original aqui está subindo e depois aqui descendo. Se ela sobe aqui e desce aqui, você tem que aqui é um máximo local, que era o que você queria concluir. Tá bom? É um resultadinho legal aqui porque você precisa supor, você precisa achar esse lugar onde a derivada é sempre positiva ou a derivada é sempre negativa, na verdade a segunda derivada, né? Então a derivada da derivada, para você conseguir tirar esse resultado. Tá bom? O outro resultado é mais ou menos análogo, você vai ter que a segunda derivada é positiva em algum lugar, portanto, como a gente está pedindo continuidade, ela vai ter um intervalinho lá dentro onde ela é sempre positiva, certo? Preservação de sinal lá que a gente fez lá para trás, tá bom? Bom, mas se ela é sempre positiva, quer dizer que a derivada é sempre crescente. Se a derivada é sempre crescente naquele intervalo, você vai ter o comportamento exatamente o contrário desse aqui, e aí você tira o resultado análogo, tá bom? Então a gente conseguiu esse critério, mas de novo, repara que eu acho bem mais fácil você não ir para a segunda derivada e só analisar o crescimento da primeira derivada, mas aí é com você, se você quiser
que você escolhe o que for mais fácil para o seu caso. Vamos tentar fazer um caso concreto aqui, só para a gente ilustrar. Ó, a gente tem uma f de x que é igual a 2x ao cubo mais 4x quadrado mais 1. Tá bom? Vamos derivar isso? Se eu derivar isso uma vez, vai ser caio 3 aqui, fica 6x quadrado mais, esse cai esse 2, fica 8x. Tá certo? Dá para simplificar isso aqui um pouquinho, botar o x em evidência, né? Deixando o x em evidência, fica 6x mais 8. Tá bom? Porque daqui é mais fácil para a gente achar os zeros dessa função. Tá bom? Então, onde é que estão os zeros dessa função? Vamos até já deixar marcado aqui, porque ele vai ser útil. Um zero, já coloquei errado, né? Porque o zero é o maior. Uma delas é o zero, o outro é o menos 4 terços. Se você escrever isso aqui direitinho, você vai ver que quem zera essa parte é o menos 4 terços. Tudo bem? Beleza. Se eu ficar só com essa análise aqui, o que eu tenho? Eu tenho que, ó, você tem essa função você sabe fazer mais ou menos o desenho dela, ela vem uma coisa assim. Então quer dizer que para essa parte ela é positiva, nessa parte ela é negativa, nessa parte ela é positiva. Isso eu estou falando sobre a derivada. Sabendo essas informações para a função original, você sabe o que? Se aqui ela é positiva, aqui ela sobe, aqui ela é negativa, ela desce, aqui ela é positiva, ela sobe. Então você tem que o menos 4 terços é um ponto de máximo local e o ponto zero é um ponto de mínimo local, usando o critério que a gente já tinha antes. Tá bom? Então já concluí que esse ponto é o máximo, esse ponto é um mínimo local, tá bom? Ou seja, mais ou menos a minha função ela faz um negócio assim. Beleza? Se eu calcular indo os limites para mais infinito e para menos infinito, do tipo ainda vai concluir que ela deve ser para menos infinito para cá, mais infinito para lá, ou coisas assim, tá bom? Mas você consegue tirar tudo mais ou menos dessas informações aqui. Eu não sei onde bate, mas agora é só você calcular onde é que é o máximo e o mínimo, né? Então, tipo, calcula quanto que ela vale no zero e quanto que ela vale no menos 4 terços. Você já começa a fazer o desenho desse gráfico aqui bastante bem feito, assim, digamos. Tá bom? Ainda falta um pouquinho por que a curvinha aqui é assim ou por que não é assim, e a gente vai discutir isso na sequência, beleza? Mas vamos fazer o critério da segunda derivada, já que o pessoal gosta do critério da segunda derivada. Ó, critério da segunda derivada, ele ia falar o seguinte, se eu derivasse isso aqui no 4 terços duas vezes, isso aqui está dando um ponto de máximo, se você olhar lá para trás o que a gente tinha antes, vai falar que se a segunda derivada desse negativa, era se a segunda derivada desse negativa, era um máximo local. E se a segunda derivada desse positiva, então era um mínimo local. Vamos ver se está batendo isso, porque a gente tem aqui esses caras. Vamos calcular a segunda derivada disso. A segunda derivada disso é... Agora eu vou derivar essa expressão, é mais fácil que essa, hein? A derivada dessa dá 12x mais 8, certo? Calculando isso no zero, vai. O zero é o mais fácil. Se você calcular isso aqui no zero, isso aqui deu 8. Então, segunda derivada no zero, isso aqui deu 8, que é maior que zero. Tá certo? Bom, maior que zero. Se você olhar lá, deveria dar mínimo local. E é o que aconteceu mesmo. Certo? Então, daqui você ia conseguir concluir que a função no zero é um mínimo local. Se você calcular isso agora no menos 4 terços, você vai ter o quê? Você vai ter 12 vezes, menos 12 vezes 4 terços, certo? Mais 8. Aqui você vai ter menos, esse aqui vira 4, vai ficar 16. Menos 16 mais 8 é igual a menos 8. Tá certo? Se eu não errei nenhuma conta, eu acho que não. Então aqui ela é negativa. Então, se segunda derivada é negativa, pelo aquele critério que a gente falou, a função deveria ter um máximo local aí nesse lugar, e é o que aconteceu mesmo. Tá vendo? Então, eu fiz os dois jeitos. Eu prefiro o primeiro, mas se você gostar do segundo, pode tentar fazer o segundo. E é isso aí por enquanto. Beleza?